Glória a Deus, aleluia. Eu sou o missionário servo Roberto. O tema dessa pregação: o purgatório existe. Muitos acreditam, muitos não acreditam. Mas o que a igreja nos ensina? O que a igreja acredita? Basicamente, no catecismo da igreja, basicamente na Sagrada Escritura, porque teve dois cursilhos ali, o cursilho de Florença e o cursilho de Trento, para ter base bíblica mostrando o purgatório. O catecismo da igreja vai nos ensinar isso aqui, Paráclito. Ali vai falar como aconteceu o purgatório. Teve dois cursilhos para provar basicamente, biblicamente, visivelmente a tradição. No Velho Testamento fala sobre isso, no Novo Testamento também fala isso. Tradição, magistério e a Sagrada Escritura que a gente tem que entender. Mas infelizmente os nossos irmãos separados, ali quando Martinho Lutero fundou a sua igreja em ano 1600, ali ele deixou o catecismo de lado, deixou a tradição para seguir a sua doutrina, o seu conceito, a sua filosofia, o seu modo de pensar. Tirou 7 livros do Velho Testamento, que inclusive primeiro Macabeu, segundo Macabeu, que não tem na Bíblia protestante, por isso que eles muito atingem. Mas quem tirou os 7 livros do Velho Testamento foi Martinho Lutero, que o livro é 46 livros, o Velho Testamento, e o Novo 27. Eles tiraram 7 livros, provando a oração dos santos, oração dos mortos, e aí vai por diante. Quem conhece a tradição, quem conhece teologia, filosofia, sabe do que eu estou falando. Aqui teve 2 cursilhos, para ter, comprovavelmente, na Sagrada Escritura. Cursilho de Florença e de Trento. 2 cursilhos. Vai dizer assim: os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da igreja fala de um fogo purificador, de acordo com a tradição, de acordo com a Sagrada Escritura. Aquele que morre no pecado, tem 2 tipos de pecado: aquele que blasfema contra Deus, contra Jesus Cristo, esse será perdoado. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, aquele que se mata, aquele que fica no pecado mortal, esse vai direto para o fogo da chama. Em Mateus 25:41 ele fala de um fogo que irá queimar aqueles que estão condenados, que se ficaram no pecado, que blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas aquele que blasfema contra Deus, contra Jesus Cristo, um pecado leviano que tem perdão, pode ser purificado, vai passar pelo fogo de purificação, porque ninguém chega concretamente 100% de santidade. Por isso que precisa passar a esse fogo purificador, que tanto na tradição da igreja e tanto na Sagrada Escritura mostra. Mas vamos mostrar, as pessoas só acreditam na Bíblia. As pessoas não acreditam na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura. E a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Aqui fala, aquele que morre buscando assim, por exemplo, eu buscando a santidade, buscando ao Senhor, no finalzinho eu me desvio do Senhor, o Senhor jamais iria me condenar e aí iria lançar no fogo da chama eterna, não. Por isso que tem esse processo de purificação, porque eu morri na santidade, mas não concluí 100% a santidade. Por isso que tem esse fogo purificador, diferente do fogo
da chama lá do inferno. Vamos lançar na Bíblia para provar, depois eu já medito mais um pouquinho essa tradição que é o catecismo da igreja, mas as pessoas só acreditam na Bíblia. Primeiramente, para a gente entender na Bíblia, vamos ali em 1 Pedro 5, vai mostrar. Olha só, já mostrei a tradição que é da igreja, e teve um cursilho, 2 cursilhos, para provar na Sagrada Escritura que tem um purgatório, um fogo que irá purificar aqueles que estão na santidade, que não concluíram 100%. Os mártires, eles sobem direto, porque eles morreram na graça. Aqui, ó, 1 João, do 16 até o 17, ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isso para aquele que não peca para a morte. Há pecado que é para a morte. E não digo que reze por esses. Toda a iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte, é como eu estava falando. Tem pecado que não leva à morte, tem pecado que não leva à condenação, porque você vai se arrepender. E tem pecado que leva à morte, tem pecado que leva à condenação. Pecado mortal, pecado leviano não. Por exemplo, eu estou na graça, eu estou buscando o Senhor, lá no último dia eu me arrependo, vou tomar cachaça, vou me prostituir. Mas eu levei toda a minha vida em santidade. Chega no finalzinho ali como o rei Salomão, o Senhor jamais iria me condenar. Porque tem pecado que pode passar pelo fogo purificador. Tem pecado que não leva você para a morte. São os pecados levianos, os pecados que tem perdão, mas pecado que não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo, pecado de se matar, pecado contra os mandamentos de Deus, esse pecado não tem perdão. E tem pecado que tem perdão, tem pecado que não tem perdão. É isso que esse grande homem da fé está nos ensinando. Mateus 5 vai nos mostrar também. 5 tem base bíblica, o purgatório. Por isso que teve 2 cursilhos para entender. Os papas, os leigos, os bispos, os presbíteros, o homem do conhecimento, teve essa base, teve 2 cursilhos. Não é por acaso, meu irmão. É base bíblica. Não é coisa louca que eu estou inventando, não, meu irmão. Aqui, ó. Mateus 5, 25 e 26, ó. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, que enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juízo, e o juízo te entrega ao ministro, e seja posto em prisão, ó. Juízo, Jesus Cristo, ministro, anjo, pessoa. Em verdade te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Olha só, vai entregar o juízo, que é Jesus Cristo, que é Deus, o ministro, que é o anjo, e irá colocar você no cárcere. Ali você só vai sair quando pagar todo, quando ser purificado, quando pagar o pecado. Que é isso? Que juízo é esse? Que prisão é essa? Sabendo que aquele que morre no pecado vai para o inferno. Quem vai para o inferno não tem como mais voltar. Quem vai para o céu não tem como mais voltar. Mas tem ali que será entregue ao juízo, que é Jesus Cristo, ao ministro, que irá te colocar num cárcere, que ali você vai sair só quando tiver pagado todo o mal que você fez. Já base bíblica que é o purgatório. Purgatório, meu irmão. Isso é fácil entender. Tem pecado que é perdoado, tem pecado que não é perdoado, como vai dizer aqui Mateus 12, 33, ó. Vou dizer que aqui, ó, 32, todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançarão perdão nem neste século, e no século vindouro, no século que vai vir. Tá vendo que tem diferença, tem grau de pecado. Tem pecado que não leva à morte, tem pecado que te leva à morte, te leva ao inferno, como vai dizer em Mateus 25, 41. É
bem claro isso aqui. Tem pecado que é perdoado, pode ser perdoado. Aquele ladrão lá foi perdoado. Matou, roubou. Viu Cristo ali, se arrependeu. Por isso que a gente tem que se arrepender, crer em Jesus Cristo e se arrepender. 25:41. Olha só. Ele se voltará em seguida e para os da sua esquerda ele dirá: retirai-vos de mim, maldito, e ide para o fogo eterno, destinado aos demônios, aos seus anjos. Olha só. Mas, Sérgio Roberto, mas isso não prova. Prova sim, porque tem base bíblica, tem tradição. Ali em 1 Coríntios 3, já fala ali, o apóstolo Paulo já dá uma base, já nos ensina como o conceito. Olha só, 13 e 15. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento, irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Quer dizer o quê? Além do dia do julgamento, você vai ser provado pelo fogo. Se você morreu na graça, se você viveu na graça, não vai passar por esse fogo purificador, não. Você vai subir direto para a glória. Mas aquele que seguiu, buscou, lá no finalzinho se desviou, vai passar pelo fogo, vai passar por uma prova. Vai dizer aqui o 14, ó. Se a construção resistir ou pegar fogo, acabará com os danos, ele será salvo, porém passando de um fogo, a maneira através do fogo. É só prova biblicamente. Tem base bíblica para isso. Tem conceito que ensina assim, olha lá. Esses dois cursinhos teve a base para você entender a teofania. Agora, por que vocês católicos oram pelos mortos? E etc, e etc. É tradição também. Segundo Macabeu ali também fala 12. Olha só. Aleluia, Senhor. 10:31 no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente dos castigos do condenador. A Igreja formulou a doutrina de fé relativa ao purgatório, sobretudo nos dois cursinhos de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador, assim que eu citei aqui. Ao 35, 10:35, ó. Ensinamento da Igreja afirma a existência, a eternidade do inferno. As almas dos que morrerem em estado de pecado mortal, desce imediatamente após a morte ao inferno, onde sofre as penas do inferno. O fogo eterno, a pena principal do inferno, consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspiras, como eu acabei de falar. O apóstolo Paulo orou pelo morto, orou pelo defunto. Quer ver na Bíblia? Por isso que a igreja tem essa analogia, segue essa tradição, porque é verídico. Lá dos primeiros cristãos também seguia esse conceito de orar pelos mortos. Segundo Timóteo 1. Aqui, ó. A gente entender. Ó. Onísfora já tinha morrido, ó. O apóstolo Paulo fez uma oração por ele, ó. O Senhor conceda a sua misericórdia a cada casa de Onísfora, que muitas vezes me reconfortou e não envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me a concilitude e me encontrou. É só. Aqui ele já está orando por esse homem que morreu. Onísfora.
Onísfora. Aqui ele já está falando, ó, todas as cartas do apóstolo Paulo, ele termina com a saudação. Agora ele sauda de novo, mas esse homem que morreu não está. Onísfera. Fora. Olha só. 2 Timóteo 4, 29. Ó. Saúdo, Priscila, Aquilas e a família de Onísfora. Olha só. Ele não já está mais. Segundo Macabeu também, ó. O que está escrito segundo Macabeu, o que o apóstolo Paulo fez. 12. Esse livro de Macabeu aqui foi o que o Martinho Lutero tirou da sua Bíblia, quando ele fez a reforma protestante. Mas a igreja acredita, é livro inspirado por Deus. Aleluia, que vida gostoso. Já tem que cair por terra mesmo. Mostrar a verdade, mostrar a tradição. O Catecismo da Igreja Católica é um livro muito interessante, meu irmão. 12, ó. Segundo Macabeu 12. Ao 46, ó. Era esse um bom religioso. Pensamento eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Aqui são aqueles homens que morreram na graça, mas se contaminaram com as imundícias dos ídolos, catando coisa sagrada, ali morreram no pecado. Mas eu vi um vídeo com um homem fazendo essa pregação, mas pecado de idolatria é pecado, mas o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. É o pecado contra a idolatria, contra a prostituição, todos esses pecados é perdoado, mas contra o Espírito Santo nunca vai ser perdoado. É só, vamos ler um pouco o texto para a gente entender. É 38 até o 46. Ó. E depois disso reuniu os seus exércitos. Judas alcançou a cidade de Odolon. E chegaram ao 7º dia da semana, purificando-se segundo o costume, lembrando ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-la na sepultura ao lado dos seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontrou o objeto consagrado aos ídolos de Janias. Proibiu aos judeus, pela lei, todos os que reconheceram que foram, está a causa de sua morte. Aqui, ó. Aqui já entende, eles oferecem orações, oferecem súplica. Como ali não tinha a igreja, eles ofereciam orações, súplicas sagrado para essas pessoas que morreram no pecado. Aquela idolatria de ídolos tem perdão, só não tem perdão, é pecado mortal contra o Espírito Santo ou se matar. Eles morreram na graça, eles morreram lutando para o Senhor. E ali Judas faz orações, como vai dizer o 46 aqui, ó, pela alma daqueles que morreram. Olha só, tem pecado que é perdoado e tem pecado que não é perdoado. Pecado leviano são pecados menos mortais, que não são mortais. Pecado mortal não tem perdão. É isso, meu irmão. Isso é mais um estudo do purgatório, provando na tradição, no catecismo da igreja e na palavra. Glória a Deus, aleluia.